Mas uma outra coisa que acontecia agora, sob o ponto de vista do produtor, do artista e etc., é a limitação em termos de quantidade de estúdio, de preço, né? Porque quando era garoto, você montava uma banda e o teu sonho era você estar fazendo um show e algum olheiro de gravadora ou de alguma coisa vai falar, vou gravar essa banda. E aí você poderia entrar no estúdio e realmente gravar. Eu já peguei uma fase onde a gente gravava demos, então atendia bandas independentes e bandas menores, mas também havia uma distância muito... Primeiro que ainda assim era caro, né? Não tão caro quanto os estúdios profissionais, mas também tinha uma distância, né? Entre a demo que você gravava naquele estúdio do disco que vinha lá, sei lá, Sim. gravado nos Estados Unidos, na Inglaterra e etc. Né? Então, o acesso a essas... Se você quisesse produzir suas coisas, cara, você tem que dar sorte de alguém num estúdio te empregar, não é? Não era assim? Sim, não era muito limitado para o acesso. depois crescer ali dentro. Hoje qualquer garoto com um laptop faz música eletrônica e bota no Spotify no dia seguinte, né? Pois é. Então assim, pulou tudo, pulou a limitação da produção da coisa, pulou a limitação da distribuição, agora onde continua esbarrando é a limitação da divulgação, né? Porque tem muita coisa, né? Como é que... Tá bom, minha música tá lá no Spotify, como é que alguém vai saber? Né? Não, eu acho que tem uma coisa também de como... a gente tem um acesso muito rápido, às vezes muito jovem, a várias etapas do processo, tem um pouco essa coisa do know-how, da experiência, né, que é importante, que isso é bypassado, assim, né, você vai produzindo com o que tem ali, e isso também é um dos grandes motivos que me motivou a ir para o lado da educação, né, para ensinar as pessoas a... Tem um monte de ferramenta que elas são complexas, mas que está na mão de um monte de gente que não... Como o cara começa no próprio laptop, com o próprio programa, ele já começa produzindo, ele não teve a oportunidade de ser assistente de alguém, de ver alguém trabalhar, de estar do lado de alguém mais experiente, o cara mixando, o cara produzindo, o cara fazendo arranjo, o cara tocando. Então tá todo mundo aprendendo sozinho, né? E aí é difícil, porque você não tem essa parte do aprendizado com alguém, da mentoria de alguém, né? Então, assim, é ótimo. Ou através de uma instituição, né? Por exemplo, lá na Inglaterra é muito comum você ter cursos, então você vai lá com um professor mais experiente que vai, né? Sim. E realmente eu acho que essa coisa do conhecimento é muito importante, né? Ainda mais se for um conhecimento com método. Organização. Porque senão você vai assim, bom, eu tá cheio de vídeo no YouTube, ok, aprendi como é que comprime. Tá, mas e daí? O que eu faço com isso? Né? Como é que isso entra dentro do meu workflow? Né? Então, eu percebi isso quando eu fiz o curso de trilha sonora na Berklee, online. Eu já fazia trilha sonora há muito tempo. Há décadas já fazia trilha sonora. Mas a hora que eu fui fazer o curso, ele organizou um monte de conhecimento que eu tinha, mas estava bagunçado, não estava organizado. A hora que organiza, você dá um salto. Tudo faz mais sentido, né? Você ganha mais autonomia. Exatamente. O Bauman falava uma coisa muito interessante, que ele dizia que esse conhecimento da internet é um conhecimento fragmentado, né? Mas sem uma cola que una esses conhecimentos e transforme em sabedoria, em conhecimento. Sim, o conhecimento formal tem uma vantagem, tem um lugar, né? Exatamente. E você também, você falou uma coisa muito importante da organização, né? De você entender as coisas mais básicas primeiro e evoluindo nesse sentido, assim, porque eu vejo muitas dúvidas em questões muito complexas, mas que o entendimento é muito difícil porque falta um conceito que está lá no básico. Sim. Então, quando eu fiz o curso, né, eu falei, não, vamos começar do básico e passar por tudo, justamente para dar essa solidez no conhecimento, né? Por exemplo, eu vi uma vez no Instagram um produtor, que também é educador, respondendo perguntas, e a pergunta era qual a diferença de um clipper para um limiter, né? E aí o produtor respondia ali rapidamente, em alguns minutos, talvez, assim, né? Mas é muito difícil você entender o que é um clipper se você não sabe o que é clipar. E para saber o que é clipar, você tem que entender o que é um formato de onda. Então, você tem que entender o formato de onda, você tem que entender o que é um áudio digital, o que é um áudio analógico, e tem que entender alguns princípios básicos de som. Sim. Bom, aí você vai conseguir entender o que é um clipper, né? Porque senão você pode até dar uma explicação abstrata ou algumas dicas de como aquilo vai... Ou dizer, não, o clipper vai te dar mais harmônicos, tá? Mas e daí? O que é harmônico? Exatamente, né? Enfim,
Então, se você não tem uma base, é difícil você realmente dominar aquele conhecimento, né? De repente a resposta até pode te ajudar, né? Dizer, olha, esse aqui é mais agressivo e esse é menos, esse é um pouquinho mais assim. Mas aí você está vivendo na dica e Na repetindo. dica, Se você exato. sabe o fundamento, você consegue resolver outros problemas, né? Exato, exato.